Pronto, agora já está gravando. A gente está com mais um hangout, né, da série Amazônia em Quarentena. Dessa vez falando com o Antônio, diretamente da Guiné-Bissau. O Antônio é historiador, doutor em História pela Universidade de Évora, em Portugal, e ele está atualmente na Guiné-Bissau e vai contar um pouco para a gente o que ele está fazendo por lá, o trabalho que ele está desenvolvendo por lá. Depois que o Antônio se apresentar, aí eu vou fazer as rodadas com questões sobre o momento atual de isolamento social e todas as outras questões, né, que envolvem que dizem o que ele está vivendo lá, né, nesse momento. Obrigada, Antônio, por topar, muito obrigada mesmo, e pode falar, agora é com você. Ok, obrigado, Dani, obrigado pelo convite para estar aqui a partilhar convosco. Espero que, vou tentar falar devagar para que também o meu português mais fechado seja bem compreendido. Pronto, eu estou na Guiné-Bissau há cerca de 2 anos. Como disseste, eu doutorei-me em 2016 na Universidade de Évora. E depois, pouco depois, acabei por deixar o trabalho para a academia, vamos dizer assim, e dediquei-me a trabalhar numa ONG. Esta ONG para que eu trabalho agora, o Instituto Marquês de Valflor, é uma ONG portuguesa, mas com dimensão internacional, que trabalha fundamentalmente nos países africanos de língua oficial portuguesa, apesar também de já ter trabalhado no Brasil, em Timor, mas que, portanto, desenvolve projetos, principalmente em África, nas áreas mais fortes de intervenção acabam por ser a saúde, a sociedade civil e também a educação e o setor agrícola e da segurança alimentar. O que eu estou a fazer concretamente na Guiné-Bissau há 2 anos, estou a coordenar um projeto da União Europeia, portanto é um projeto bastante grande, um programa grande da União Europeia dedicado à redução da mortalidade materno-infantil. A Guiné-Bissau tem dos piores indicadores a nível mundial de mortalidade materna-infantil e, portanto, a minha ONG é um dos implementadores deste programa da União Europeia que trabalha no país inteiro para, no fundo, a melhoria dos indicadores da saúde materno-infantil na Guiné-Bissau. Portanto, nós fundamentalmente fazemos formação, temos uma equipa de 40 médicos, enfermeiros e parteiras guineenses e cubanos que fazem formação, no fundo, daqueles que são os técnicos de saúde das estruturas de saúde da própria Guiné-Bissau. Portanto, esta nossa equipa está presente em todos os hospitais regionais e centros de saúde na Guiné-Bissau, fazendo a capacitação em serviço dos técnicos na Guiné-Bissau. Além disso, somos também responsáveis por disponibilizar um conjunto grande de medicamentos e consumíveis médicos que, no fundo, são aquilo que permite que estes nossos técnicos também façam a formação. Portanto, muito resumido, é isto que eu estou neste momento a fazer na Guiné-Bissau. É um programa que durará, que já vai, no fundo, vamos chamar na segunda edição. Tivemos a primeira parte do programa e neste momento estamos na segunda, que durará até maio de 2021. E, portanto, estamos a cerca de 1 ano do fim do projeto. Olha, tá bom, obrigada, Antônio. Agora eu vou passar para as questões, vou começar pelo Jefferson. Jefferson, com você agora. Bom, Antônio, então você, com esse trabalho que desenvolve aí, você comentou que o trabalho de vocês acaba por ser, né, a própria estrutura médica da Guiné-Bissau. Na ausência de vocês, esse trabalho simplesmente não existiria? Ou seja, a Guiné não tem um serviço médico de assistência à saúde estabelecido? Alguma coisa do tipo? Não existe um sistema de saúde
estabelecido, ou isso é feito a partir de entidades estrangeiras como a que você trabalha? Não, ou seja, existe de facto, existe, e se calhar a minha explicação não foi clara, existe um sistema de saúde com espaços, com hospitais, com centros de saúde, com técnicos. A questão é que é um sistema de saúde com problemas estruturais gravíssimos, ou seja, vários problemas, um deles, e é aquele ao qual nós fundamentalmente tentamos fazer face, é a falta de preparação dos técnicos que estão nestas estruturas de saúde, ok? Portanto, por isso a nossa equipa, o seu trabalho fundamental é precisamente o de formar melhor estes técnicos, que apesar de serem todos eles licenciados, mas existe um déficit no fundo nos seus conhecimentos e que o projeto visa fazer face. Portanto, os técnicos existem, as estruturas existem, com problemas gravíssimos, e, portanto, nós não garantimos a prestação dos cuidados, ok? O que a nossa ONG faz é, portanto, formar para que a qualidade dos cuidados que são prestados por parte dos técnicos da Guiné-Bissau seja melhor. Portanto, ou seja, no fundo é partir do princípio de que uma das razões que leva à altíssima mortalidade é, de facto, uma falta de preparação dos técnicos de saúde na Guiné-Bissau. Okay? Portanto, nós não substituímos, nem podíamos fazê-lo. Nós, no fundo, formamos e reforçamos as capacidades dos técnicos de saúde da Guiné-Bissau. Agora, a nossa equipa é também ela constituída por médicos e enfermeiros, quer cubanos, quer guineenses. Portanto, no fundo, nós temos aqueles que, de alguma maneira, serão, não sei se serão os melhores, não posso dizê-lo, mas, no fundo, técnicos que já são de alguma forma diferenciados e que, portanto, formam os seus pares guineenses também. Tá bom. Kátia, o Antônio está te vendo. Você que não está vendo o Antônio, e você está conseguindo ouvir? Sim, eu só não consigo ver o Antônio, mas eu consigo ouvir. Antônio, eu tenho uma questão quanto a essa questão da formação dos técnicos. Interessante essa questão, né? Vocês, por um acaso, fazem uso da prática da medicina alternativa? Não fazemos, não. Isso, ou seja, e de facto é uma das questões bastante complexas no acesso à saúde na Guiné-Bissau. Portanto, ainda há um privilégio, uma parte grande da população acaba por privilegiar a dita, vamos chamar genericamente, medicina alternativa, quer seja através de a utilização de produtos naturais, quer seja através de recurso ao que vou designar genericamente como feiticeiros. Portanto, ou seja, o nosso desafio, o estado de desenvolvimento da saúde na Guiné-Bissau ainda está numa fase em que nós precisamos de aumentar muito que as pessoas se desloquem até aos centros. A nossa luta é para que as pessoas vão até ao hospital, vão até ao centro de saúde. E, portanto, que também, embora isto não seja propriamente uma medicina alternativa, mas que é uma outra face, mas da mesma moeda, que é a questão, por exemplo, das mulheres optarem por fazer os partos em casa, com parteiras tradicionais, e, portanto, isso ser um fator determinante para a elevada mortalidade materna existente. Certo. Obrigada, Antônio. Agora é minha vez. Eu vou fazer a pergunta que é mais voltada realmente para o seu cotidiano aí, diante da pandemia, né? E pedindo para você contar como é que é esse cotidiano, vivendo o isolamento social por conta da pandemia, né? Ou como que está esse isolamento. E a questão, fazendo uma conexão maior, né? Do que está acontecendo na Guiné-Bissau nesse momento, que é o golpe, né? Então, tem e falar um pouco para a gente dessa dobradinha que está sendo aí, né? Enfrentar esses dois momentos. Eu interrompo-me, entretanto, se alguma coisa não ficar clara, porque, portanto, eu acho que se calhar eu começava um bocado por explicar aquilo que é a Guiné-Bissau. Porque a Guiné-Bissau é de facto um país muito, muito pequeno, não é? Um país que tem cerca de 1.800.000 habitantes, situado na África Ocidental, faz fronteira com o Senegal e a Guiné-Conakry, e, portanto, é uma ex-colónia portuguesa
que está numa vastíssima região de influência fundamentalmente francófona, portanto, no meio, acaba por ser quase... Era, à época, um pequeno enclave português, tal como a Gâmbia era um pequeno enclave inglês, mas no meio de um controle de toda esta região que sempre aconteceu por parte da França, ok? E, portanto, no fundo é este pequeno país que está aqui, encravado entre estes dois grandes países que são a Guiné-Conakry e o Senegal, e que tem uma economia bastante, vamos chamar, rarefeita quase, ou seja, estamos a falar de um país que vive quase exclusivamente da economia do caju, da castanha de caju. Cerca de 90% das exportações do país são da castanha do caju, quer dizer, quase, estima-se que mais de metade da população tem alguma forma de dependência da economia do caju, portanto, da apanha do caju. Portanto, é um país que depende praticamente de uma só cultura, a sua economia, ou seja, temos o PIB, uma percentagem elevadíssima do produto interno bruto da Guiné-Bissau vem do caju, e, portanto, o que nós assistimos é que é um país em que, na prática, uma grande parte da população vive, ou seja, no fundo tem capacidade de ter rendimento durante a época da apanha do caju e que depois, no fundo, vive no resto do ano de alguns pequenos trabalhos que vai conseguindo, uma economia sempre informal, ou seja, a economia da Guiné-Bissau é quase toda ela informal, quer dizer, não, a capacidade, por exemplo, do Estado de arrecadar impostos é reduzidíssima e, portanto, a Guiné-Bissau, a população da Guiné-Bissau tem, durante um período, a apanha do caju que lhe permite ter algum rendimento e depois no resto do ano acaba por viver daquilo que conseguiu amealhar durante esta altura, que é mais ou menos nesta altura do primeiro semestre, acaba por viver o resto do ano também daquilo que conseguiu amealhar. O que coloca aqui uma dificuldade acrescida, que eu depois vou tentar recuperar, que é pensar um país que depende de uma só cultura, como podemos imaginar, o mercado internacional da castanha do caju está a ter problemas gravíssimos, não é? Ou seja, portanto, na prática, tudo isso significa que uma grande parte da população da Guiné-Bissau está também a sofrer os problemas de uma demanda por castanha de caju que vai deixar de existir, ou seja, e portanto, isso coloca problemas gravíssimos que eu acho que ainda não estão sequer bem equacionados. Portanto, só para situar um pouco, a Guiné-Bissau tem um cenário de instabilidade política nas últimas décadas enorme, com sucessivos golpes de Estado, problemas constitucionais graves, e teve o último episódio no fundo, desta instabilidade que já tem décadas, aconteceu no final de fevereiro. Tinha havido eleições no final do ano passado, eleições presidenciais. Das eleições resultou um diferendo grande entre os dois candidatos, envolvendo o Supremo, que não importa agora estar aqui a detalhar, mas o que interessa é que havia uma disputa e o Supremo Tribunal ainda não tinha sequer decretado o vencedor. No entanto, independentemente de tudo isso, um dos candidatos, com o apoio dos militares, simplesmente autoimpulsou-se, demitiu o governo, ocupou os ministérios e, portanto, deu posse a um novo governo de iniciativa presidencial e não um governo saído de eleições legislativas. Portanto, tudo isto acontece no final de fevereiro, ou seja, na altura em que na Europa, de facto, a questão da pandemia começa a ganhar outra escala. Obviamente que a informação começa a chegar aqui, e depois outra discussão interessante poderá ser o fenómeno das ditas fake news ou da desinformação aqui, que é, de facto, um problema gravíssimo e com uma escala, se calhar, até maior do que aquela que assistimos no Brasil, por exemplo. E, portanto, o governo da Guiné-Bissau acaba por decretar um estado de emergência com supressão de um conjunto de liberdades, ainda antes do primeiro caso ser identificado na Guiné-Bissau, ok? Portanto, isto pode ser até bastante interessante, porque há quem leia isto, bom, o governo reagiu bem, antecipou-se, antes que houvesse o primeiro caso, decretou estado de emergência, fechou fronteiras, ou seja, as ligações comerciais aéreas a Portugal estão há um mês
inexistentes, ou seja, existiram 2 voos até agora organizados pelo Estado português para repatriar cidadãos, mas em termos práticos não há uma alternativa, não há ligações comerciais para fora da Guiné-Bissau. Portanto, o Estado da Guiné-Bissau reagiu muito rápido a isto. No entanto, depois podemos discutir se isso, ou seja, se esta velocidade em decretar um estado de emergência correspondeu também que se tivesse a ser preparado o sistema de saúde, os técnicos formados, os materiais distribuídos existentes. Portanto, o que aconteceu foi que, e isto é a discussão que eu acho que pode ser mais interessante nós termos aqui, nós hoje em dia, e um bocado para dar a ideia daquela que é a minha rotina, eu continuo a trabalhar e como acabo por trabalhar para uma organização internacional e temos acesso à autorização por parte do governo, acabo por não sofrer desse problema, mas oficialmente as pessoas só podem circular entre as 7 da manhã e as 11 da manhã. Portanto, as pessoas, no fundo, têm entre as 7 e as 11 da manhã para poderem circular. As exceções são, pois, quem acaba por conseguir ter livre trânsitos para circular de carro, que o governo acaba por atribuir a alguns serviços que considera fundamentais. Mas, no entanto, no fundo o que acontece imaginem uma cidade, eu aqui vou referir mais ao caso de Bissau, que o Bissau tem quase metade da população da Guiné-Bissau, ou 1/3, vá. Vemos é que a cidade toda vive, existe durante a manhã. Ou seja, aquilo que nós tínhamos, que era aquilo que as pessoas saíam para fazer as suas compras ao longo do dia, acabam por fazer tudo durante um período de 3 a 4 horas. E eu acho que isto depois pode trazer uma discussão interessante, que é pensar até que ponto, quer dizer, longe de mim, não sou especialista nem na área de saúde pública, epidemiologia, ou o que seja, infecciologia, mas quer dizer, pode ser interessante nós pensarmos se esta estratégia não está, na verdade, a gerar maiores concentrações de população. Não é? E, portanto, o que nós assistimos é que as pessoas saem para o mercado nestas horas e depois, a seguir ao almoço, as ruas estão, de facto, praticamente desertas, não há carros, não há transportes públicos, os transportes públicos estão proibidos há mais de um mês. Portanto, como podem imaginar, num país onde, nem sei, mas certamente teríamos de recuar às casas decimais para saber que parte da população é que tem acesso a transporte próprio. Portanto, as pessoas passam a ter de andar quilómetros por dia para conseguir, no fundo, ter acesso ao mercado, a comprar as coisas, porque, ao contrário, quer dizer, quer da Europa, quer do Brasil, quer de outros países mais desenvolvidos, as pessoas não têm efetiva capacidade de aprovisionamento, entendem? As pessoas não têm disponibilidade, não têm liquidez para agora ir comprar comida para um mês. E, portanto, acabam por ter de viver um bocado nesta angústia, para já porque muitas delas tinham pequenos negócios que foram fechados, não é? Os restaurantes, os cafés, está tudo fechado. Portanto, como tal, não têm rendimento e, portanto, vivem um bocado num drama diário de conseguir deslocar-se até um dos poucos sítios onde ainda se vende comida e, de facto, conseguirem comprar. Portanto, isto é uma estratégia muito, muito, muito diferente daquela que tem estado a ser seguida nos outros, quer dizer, daquela que é a nossa realidade, quer seja em Portugal, quer seja no Brasil, e que tem levado um bocado a algumas críticas e, no fundo, uma certa forma de encarar esta questão quando, ou seja, o Covid em África principalmente, mas, no fundo, países com população de muito baixa renda, que é esta questão de que, se calhar, esta resposta que aconteceu na Europa, que está a acontecer no Brasil, na América, de se procurar, enfim, o Brasil depois seria outra discussão mais interessante, mas de se procurar o confinamento das pessoas e, no fundo, fechar o país, quase, um lockdown, que de facto, aqui, e vou ter algum cuidado na forma como digo isto, porque acho que a discussão que está a acontecer no Brasil não pode ser minimamente comparada com isso, ou seja, nós temos noção que estamos a falar de um Estado que não existe, quer dizer, o Estado não tem capacidade de apoiar a população. No Brasil parece-me que a discussão será mais se há a opção ideológica de apoiar a população ou não. Aqui a questão é outra, o Estado não tem essa capacidade. Portanto, a capacidade das pessoas não morrerem à fome depende delas próprias conseguirem continuar a juntar algum dinheiro e a conseguir deslocar-se para fazer as suas compras. E, portanto, esta ideia de que, se calhar, a resposta em África e noutras geografias
não passa mesmo por, no fundo, sufocar um país, porque aqui, efetivamente, as pessoas eventualmente morrerão à fome. Ou seja, se não houvesse a possibilidade das pessoas saírem entre as 7 e as 11, as pessoas acabariam por morrer à fome, porque não teriam outra forma de comprar no fundo, os alimentos. Não é? Obrigada, Antônio. É impactante, né, ouvir isso. O Jefferson, vou voltar para você. Antônio, então, é realmente surpreendente como que não vem repercutindo, né, esse golpe de Estado que teve aí na Guiné. Você acha que isso não está repercutindo porque nós temos um problema muito maior a lidar, que é a pandemia, ou você acha que essa repercussão não está acontecendo porque não há interesse mesmo em se divulgar isso? Sim, eu acho que eu não iria para o interesse, eu iria para duas coisas. Uma, certamente, a questão da pandemia, e eu costumo dizer um pouco em jeito de brincadeira, mas que a pandemia acabou por ser um bocado um balão de oxigênio para estes, no fundo, para este novo governo autoimpulsado, não é? Porque permitiu, no fundo, um pouco agora como o Trump, que diz que o problema é a OMS, para que ninguém olhe para o verdadeiro problema que ele tem, que é o número de mortes diários no seu próprio país. Portanto, há esse lado, certamente. Agora, existe uma outra questão que eu acho que tem a ver com a própria escala e a própria dimensão da Guiné-Bissau. Ou seja, eu acho que dos mais de 200 países que existem no mundo, nós acabamos sempre por estar um pouco distanciados do que se passa, ou seja, há muitos acontecimentos que ocorrem em vários deles e que nós acabamos por não saber. Posso dizer, nós em Portugal acabamos por ter uma certa ligação ao que se passa na Guiné-Bissau, um pouco diferente do que se fosse um pequeno país de ex-colónia francesa ou inglesa, entende? Ou seja, eu acho que nós em Portugal acabamos por ir acompanhando mais a realidade da Guiné-Bissau desde a independência. Mas, de facto, eu não sei se alguma vez, quer dizer, como é que chegam as notícias da Guiné-Bissau, mesmo noutro cenário, ao Brasil ou a outro país qualquer. Eu acho que é um país, e depois isso também levarei a outra discussão interessante, que é a Guiné-Bissau desde a independência e aquilo que tem sido, e que ajuda a explicar, se calhar, porque este esquecimento. Mas o que de facto aconteceu e foi no fundo, um certo alívio para este governo autoempossado e para este presidente autoempossado e para este novo governo, foi que os atores da região, portanto, no fundo, da África Ocidental, no fundo existe, provavelmente, quer dizer, não sei até que ponto isto é do conhecimento geral, mas a CEDEAO, no fundo, que é esta comunidade dos países da África Ocidental, que, no fundo, tem sido o mediador principal de toda esta instabilidade política na Guiné-Bissau. Mas, quer dizer, a CEDEAO não se pronuncia sobre o problema há um mês. Portanto, de facto, como tu dizes e bem, com o Covid, a centralidade do golpe de Estado deixou de existir, passou para segundo, terceiro plano, entende? E, portanto, nesse sentido, estou completamente de acordo que a pandemia acabou por ajudar um pouco a silenciar o golpe. Eu acho que depois a questão interessante é pensar, bom, mas então fazer um bocado o exercício contrafactual, e que não precisa ser tão contrafactual assim, porque existe uma história de outros golpes no passado, e, portanto, e se de facto estes golpes de Estado eram de facto do conhecimento fora da Guiné-Bissau ou fora da região. Entendem? E isso acho que depois pode estar ligado com a discussão em torno do que o que foram as independências pós-coloniais. Deixa eu abusar um pouquinho. Antônio, é curioso a gente pensar nisso, né? Porque no caso do Chile, as pessoas estavam nas ruas, né? E aí, quando veio a pandemia, elas foram obrigadas a se recolher. Então, isso evitou, né, que o Estado lá, né, o presidente até mesmo caísse, né? É curioso a gente pensar nisso também. Mas o que eu queria perguntar mesmo era o seguinte: se, em razão desse golpe de Estado, em razão da situação que vive a Guiné, se isso não reforça um certo discurso colonial, no sentido de que, veja só, a Guiné se tornou independente
mas vive numa instabilidade política muito grande. Na época em que vivia sob o governo de Portugal, havia uma situação política mais estável. Isso nos reporta um discurso colonialista? Você acha que isso acontece? Acho que Jefferson, acho que esse é o desafio do nosso trabalho enquanto historiadores, é precisamente darmos uma resposta rápida e bastante assertiva em relação a isso. Mas sim, completamente, ou seja, e aqui, como eu digo, não é este golpe de Estado que traz esse discurso ao de cima, esse discurso vem de longe e em relação concretamente às ex-colónias portuguesas, em Portugal, os setores da sociedade mais conservadores, com maior ligação ao regime ditatorial, têm esse discurso, quer dizer, tal e qual como tu colocares, no fundo agarram no facto de países como a Guiné-Bissau serem vistos como Estados falhados e, portanto, todos eles, essas pessoas acabam por, no fundo, defender que mais valia ter mantido o domínio colonial. Em relação a isso, acho que não é nada de novo. Interessante para mim tem sido o contacto com os guineenses e a forma como os guineenses olham para isso. E, portanto, ao mesmo tempo que existe um sentimento nacional claro, ou seja, o guineense é orgulhoso de ser guineense, o guineense não tem nenhuma vontade de se ver como português, ou seja, isso não está minimamente em causa, mas não é raro ouvir a expressão, ou seja, isto no tempo dos portugueses era muito melhor, ou seja, isto não é algo raro de se ouvir vindo de um guineense, não é sequer de um português que ficou cá desde a independência. Esses, então, normalmente, acabam por adotar esse discurso. O que eu digo é, mesmo dentro da sociedade guineense, acaba por, infelizmente, haver, por vezes, esse discurso. Mas, se calhar, até porque também temos que pensar que a Guiné-Bissau, mesmo comparando com as antigas ex-colónias portuguesas em África, ou todas as ex-colónias portuguesas, é provavelmente aquela que tem o cenário político, social e económico mais degradado de todos. Entende? Obrigada, Antônio. Agora eu vou voltar para a Kátia. Kátia, tem alguma questão para o Antônio? Sim. Antônio, você aponta questões ali relativas às relações de trabalho que são bastante pertinentes, né? Para a gente fazer até um parâmetro de comparação aqui com o Brasil, maior número de trabalhadores em informalidade, e essa determinação do comércio funcionar das 7 às 11, né? É uma medida, assim, que, né, na leitura que eu faço, ela ajuda em grande medida a proliferar esse vírus, né? Mas me parece, então, que não tem outra alternativa, vamos dizer assim, por parte do Estado, de amparar esses trabalhadores, como vem sendo uma tentativa do governo brasileiro, vamos dizer assim, né? Com todas as suas falhas e tudo mais, mas aí me parece que não tem isso. Mas aí a minha questão, ela vai em torno dessa questão mesmo desse período que esse comércio funciona, né? A população tem tomado alguma medida, alguma regra de prevenção com relação a toda essa aglomeração de pessoas nesse horário, né? Sim. Ou seja, tentando, quer dizer, eu também acho que a discussão, embora ache que não somos nós que a temos que a fazer, acho que são os especialistas, mas quer dizer, a discussão sobre esta opção de concentrar em determinadas horas, uma perspectiva um bocado de senso comum, acho que pode ser bastante questionada até que ponto, ao estar a promover a concentração, não está de facto a promover também, no fundo, o maior contágio. Uma questão que tem sido bastante discutida era que se devia, por exemplo, dentro do espaço da cidade, que eventualmente se podia ter, de facto, fechado os mercados centrais, mas ter mantido as pequenas e ter tentado transitar para pequenas vendas nos diferentes bairros da cidade e que isso evitava que as pessoas tivessem de se deslocar tanto e que se concentrassem tanto. Mas, uma vez mais, faço um bocado o apelo para que pensemos num Estado que tem dificuldades enormes de implementar, quer dizer, medidas, ou seja, isto parece uma coisa relativamente fácil de se dizer, mas implica um conjunto de medidas para que isto seja efetivado e, portanto, aqui é como dizer, o desafio é sempre aumentado, não é? E, portanto, em relação à segunda questão, que é como é que as pessoas têm reagido. Eu
é um bocado interessante, enfim, interessante para não dizer outra coisa, mas, ou seja, como vocês podem imaginar, se há no mercado internacional, e nós, curiosamente, aqui para mim é interessante, porque eu, por um lado, constato e por outro trabalho com isto, portanto, a nível mundial, o mercado de máscaras, álcool, o que seja, está completamente em ruptura. Nós, inclusivamente, distribuímos esses equipamentos, esses produtos no nosso projeto e ficámos com dificuldades enormes, preços a aumentar, não consegui fazer esses produtos chegar à Guiné-Bissau. Portanto, ou seja, os estoques de tudo isto são ainda mais pequenos. Portanto, há uma muito menor capacidade das pessoas terem acesso ao álcool, às máscaras. No entanto, isso gerou, e digo isto sem qualquer espécie de romantismo, nem nada do género, mas as pessoas acabaram por adotar estratégias para fazer face a isso. E iniciaram-se pequenas indústrias de produção de máscara, pequenas alfaiates, costureiras começaram a produzir máscaras. Por exemplo, como podem imaginar, o acesso à água canalizada é praticamente inexistente, mas rapidamente houve uma explosão no mercado de baldes de água, pequenos baldes de água, com uma torneira, e que estão, no fundo, quase, não vou dizer à porta de cada casa, mas certamente à porta de qualquer estabelecimento, ainda ontem, o outro dia, tentei entrar no supermercado, eu levava o meu próprio álcool, desinfetei as mãos, mas o guarda não me deixou entrar no supermercado se não lavasse as mãos efetivamente. Portanto, eu acho que as pessoas têm uma noção dos passos básicos de tentar usar máscaras, lavar bastante as mãos, têm noção disso. Agora, a discussão que pode ser tida é se há de facto capacidade das pessoas serem isto. Quer dizer, se a pessoa não tem água em casa, como é que a pessoa vai lavar as mãos? Não é? Se a pessoa mora numa casa de 2 cômodos com 15 pessoas, como é que a pessoa vai promover o distanciamento social? E, portanto, isso leva um bocado à questão que eu levava e eu acho que esta... E pronto, é natural. Eu acho que cada país ainda está tão preocupado no fundo, com a sua resposta, a resposta de cada país à crise do Covid, que ainda não foi verdadeiramente pensado, que a resposta, se calhar, não é transversal a nível mundial. Ou seja, a nível mundial nós não podemos estar a responder em realidades completamente diferentes da mesma forma. Ok? E, portanto, volto a insistir que isto não é qualquer viabilização do discurso oficial do Presidente do Brasil, muito pelo contrário, porque a realidade do Brasil não tem nada a ver com a realidade da Guiné-Bissau ou da maior parte dos países da África. O Brasil tem um Estado com capacidade de resposta, mas que num cenário onde há um Estado que não tem capacidade de resposta e com todas estas dificuldades que eu já descrevi, de facto não podemos exigir mais. Mas eu acho que, no geral, se me perguntares assim, resposta quase de sim ou não, eu diria que a população guineense, dentro daquilo que pode, tem estado a responder. E, portanto, quer dizer, se eu em Portugal consigo dizer aquela aglomeração de pessoas, que idiotice, que estupidez, porque é que estão a fazer aquilo? Aqui, no fundo, o que eu vejo é que as pessoas se aglomeram porque têm de ir ao mercado, porque têm de continuar a ter acesso a um determinado conjunto de coisas. Portanto, eu acho que a população responde na medida daquilo que pode, não é? Em Portugal nós conseguimos colocar o país quase inteiro dentro de casa. Porque o país tem essa possibilidade aqui de todo. Antônio, eu queria que você, obrigada mais uma vez, mas eu queria que você falasse um pouco mais assim do seu cotidiano mesmo. Sim, sabe? sim. Desculpa, porque depois entretanto. Não, é porque é muita coisa, mas eu queria que você. Muita coisa que a gente tem para te perguntar, assim, você falando, né, são realidades diferentes, claro, né, concordo com você, de cada país vai encontrar uma forma, né, mas, assim, é impossível ouvir você e não conseguir lembrar também de que aqui a gente também tem, né, aqui em Rondônia e Jefferson em Santarém, a gente está nas cidades com os piores índices de saneamento básico no Brasil, né? Porto Velho é a penúltima cidade do Brasil que com piores índices de saneamento básico, né? Tem toda a questão também de aglomeração nas favelas, né? Nas comunidades do Rio, de São Paulo e tudo mais, são preocupações. O pessoal também não tem acesso à água, então são realidades diferentes, mas fazem a gente pensar e daria muito para a gente conversar, né?
mas o que eu queria saber também era do seu cotidiano, assim, como que você foi protegido aí, né? Como que você está se cuidando, né? Sim. Para já, quer dizer, a primeira decisão que se colocou para mim foi regressar a Portugal ou ficar na Guiné-Bissau, ou seja, porque na altura que houve, quando ainda houve 2 voos e ou seja, Bissau tem uma comunidade de trabalhadores ditos expatriados, não é? Quer dizer, quer europeus, inclusivamente brasileiros, que trabalham, no fundo, para as Nações Unidas, para ONGs, para a União Europeia, e, portanto, tem uma comunidade com alguma dimensão até, que na sua grande maioria, entretanto, foi-se embora. Portanto, ou seja, a comunidade dos expatriados acabou por ir quase toda embora, e, entretanto, nós no projeto decidimos manter as atividades, porque achámos que também era importante, ou seja, que a resposta ao Covid não levasse a que as mulheres grávidas e as crianças começassem a morrer mais. No fundo, a lógica foi um pouco essa. E, portanto, a primeira decisão foi a de ficar, porque para já o cenário também não é ainda muito preocupante, porque, e aqui é que se calhar, e é bom o alerta que tu fazes, porque, quer dizer, eu descrevo todas estas difíceis condições de vida, de acesso ao mercado, tudo isso, mas quer dizer, isso é feito de uma posição de privilégio, no sentido em que isto são as condições da maior parte da população, mas não são as minhas condições, entende? E, portanto, ou seja, eu, no fundo, os principais, se tu me perguntares quais são as principais dificuldades, porque eu continuo a ir trabalhar, continuo a ir para o escritório, estamos com algumas medidas de tentar passar menos tempo no escritório, trabalhar em turnos, mas, quer dizer, o meu trabalho continua. Mas, no fundo, em termos mais práticos para mim, o que eu acabei de sofrer foi que tenho as horas mais determinadas para ir ao mercado, as horas determinadas para poder ir ao supermercado. Os restaurantes da cidade estão todos fechados e, agora dizendo aqui um pouco com quase de ironia, e uma boa parte dos meus amigos, entretanto, regressou a Portugal ou aos seus países. Mas, quer dizer, eu ainda não senti diretamente na pele, porque ainda não houve, e isso é um receio que existe, que haja ou seja, que os supermercados comecem a ficar com as prateleiras vazias, mas que ainda não aconteceu. Portanto, se tu me perguntares, eu concretamente, o impacto direto que até agora teve na minha vida foi, no fundo, trabalho menos horas no escritório, tento trabalhar mais de casa, mas não estou a trabalhar integralmente de casa, e, portanto, e depois, a verdade é que no final do dia de trabalho eu acabo por não sair à rua, mas porque está tudo fechado, percebes? Não há nada que a pessoa possa... Ou seja, o confinamento acaba por ser determinado porque está, de facto, tudo verdadeiramente fechado. Entende? Entendi. Tá, e, Jefferson, vou voltar para você. Bom, eu penso que... acho que o Antônio fez um panorama bastante amplo e, ao mesmo tempo, específico. Eu acho que eu estou satisfeito. Dani, se me permitires só um bocadinho, porque eu acho que se calhar por minha falha depois, porque isto de facto são tantas coisas e depois já há tantos ganchos que vão entrando, mas eu acho que, e a questão aqui interessante, quando vocês há bocado pediam para postar esta questão do golpe de Estado e da pandemia, que eu acho que isso é o receio efetivo que existe, que é o aproveitamento político da pandemia para, no fundo, muscular mais a situação política. Ou seja, já houve história de ministros do anterior governo demitido que tentaram regressar a Portugal porque são luso-guineenses e que foram impedidos de regressar. Há histórias, ou seja, há histórias já de violência policial, por exemplo, sobre esta população que tenta acudir aos mercados e que, quando não respeita os horários, já há mais de uma centena de casos de denúncias de violência exercida pela polícia sobre a população. E, acima de tudo, ou seja, não só a pandemia tira a centralidade para a opinião pública da questão do golpe de Estado, como isto está, em termos não apenas de opinião, mas em termos efetivos de exercício do poder, a permitir ao Presidente e ao Governo consolidarem a sua posição
como cada vez mais incontestável, não é? Ou seja, no fundo, como um golpe de Estado é um cenário perfeito para isso. Peço desculpa, um estado de emergência. Um estado de emergência, é preciso ter muito claro, um estado de emergência é a supressão de um conjunto de liberdades. E, portanto, isso, e é o grande receio e a grande questão que se põe, até que ponto, até quando vai durar este estado de emergência, entendem? E podemos estar perante um cenário, é a grande incógnita, em que a pandemia já esteja mais, de facto, controlada, mas o estado de emergência se mantenha, já para outros usos que não uma resposta sanitária. E eu acho que isso é a questão que torna aqui mais interessante a questão da pandemia num país que acaba de ter um golpe de Estado. E que, no fundo, isto é quase um presente, como costuma dizer, de mão beijada que é dado ao governo, que, no fundo, pode decretar um estado de emergência, mas alegar forças externas, que neste caso é uma pandemia, para determinar esse estado de emergência. Muito triste. E eu vou passar para a Kátia. Kátia, você quer perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar justamente essa questão da violência, né? O Antônio abordou então essa questão da repressão policial, mas com relação à sociedade civil, né? As pessoas, por conta mesmo da questão do comércio, né? Que não há essa circulação o dia todo, né? Obviamente, isso deve ter tido um impacto, né? Na captação de recursos. Então, assim, e com relação aos cidadãos, né? Questão de furto, essa violência também, ela tem imperado ou é mais repressão mesmo por parte do Estado? Não, por agora é apenas repressão por parte do Estado. A Guiné-Bissau, ao contrário, por exemplo, de realidades que são mais conhecidas para nós portugueses, como outras ex-colónias portuguesas, no caso de Angola, de Moçambique ou até de Cabo Verde, é um país bastante seguro, ok? Não é um país, quer dizer, Bissau não tem nada a ver com Luanda ou com Maputo, ou seja, é uma cidade também por uma questão de escala, mas que não tem os problemas de segurança que têm outras capitais africanas. E, portanto, à partida, já é um... Agora, esse tem que ser um cenário, porque ou seja, e voltando aqui um bocadinho ao início da conversa, há que pensar que estamos a falar de um país em que mais de 50% da população depende de uma cultura que vai ter quebra no valor comercial, uma quebra imensa. Quer dizer, não sei se já há uma estimativa para isso, mas, e portanto, ou seja, esta população que vai passar a ter metade da renda, ou menos, ou não sei, percebe? Da mesma maneira que penso, ou seja, por exemplo, os transportes públicos, ditos públicos em Bissau, que são táxis e umas carrinhas, quer dizer, todos esses motoristas ficaram sem a renda, assim, sem discussão, de um dia para o outro, ficaram sem a sua fonte de rendimento e também sem qualquer espécie de apoio, porque não há capacidade do Estado para o fazer. Portanto, eu acho que a médio prazo, esperemos que não, mas essa questão pode de facto vir à tona. Se juntarmos a isso um cenário de insegurança alimentar, de facto pode colocar-se a questão de haver focos de violência ou de insegurança. Mas por agora ainda não houve qualquer relato de aumento dessas situações. Apenas da violência policial. Antônio, você no início falou que é um trabalho de 2 anos, né? E você ficaria aí até setembro. Antes da pandemia, eu já tinha conversado com você, antes de estourar, foi quando eu soube que você estava aí na Guiné-Bissau, e aí você me disse que voltaria esse ano, né? Agora, tem previsão de você conseguir sair daí, de fato? Você acha que vai ficar mais do que o necessário? Já é uma questão? Você tem pensado nisso? A própria ONG tem falado isso? Como que é? Esperemos que o meu chefe não vá ver este vídeo. Não, estou a brincar. Mas não, quer dizer, ou seja, a minha previsão seria regressar ainda este ano, mas não seria agora. Não, eu acho que o principal desafio que pode impedir um regresso meu é se de facto, por exemplo, estas medidas do governo da Guiné-Bissau de manter as fronteiras fechadas e de facto se prolongarem. Ok? E de facto não haja possibilidade de alguém que venha substituir de regressar. Porque, de resto, em termos daquilo que é aquilo que eu genericamente vou chamar a minha qualidade de vida, as minhas condições reais, materiais para viver aqui, elas são, ou seja, não impedem que outra pessoa venha para ocupar o lugar.
Entende? Sim. Portanto, a minha perspectiva continua a ser voltar. O meu receio é, de facto, se mantiver este bloqueio no país. Tá. Portanto, E outra coisa, só para entrar, a gente falou, mas eu não sei se você tem a média, assim, geral, de quantos casos estão fazendo o acompanhamento dos casos, do número de infectados e tudo mais, do número de mortes. Sim. O Ministério da Saúde, no fundo, o gabinete que está a dar resposta ao Covid, finalmente, no final há cerca de 15 dias, começou a emitir os boletins diários e, portanto, começámos a ter acesso aos números ainda não há casos de mortos confirmados. Há cerca de 40, acho que são 46 casos confirmados até agora. Nós, inclusivamente, uma das médicas da nossa equipa foi um dos casos confirmados. Portanto, tivemos, no fundo, esta nossa funcionária teve de ir para casa, está confinada em casa, de quarentena, está a ser acompanhada, mas tivemos também toda a equipa com quem ela contactou. Portanto, ao todo, da nossa equipa, que são cerca de 80 pessoas, já temos 7 em quarentena, ok? Portanto, ou seja, isto já começa a ter alguns impactos, mas os números são muito pouco expressivos, são 46 casos, não é nada, não há casos mortos, mas isso vai ser um desafio brutal, porque, ainda, curiosamente, um dia recente, um técnico ligado à resposta ao Covid quase que se vangloriava de que hoje tivemos 0 casos novos. Quer dizer, eu acho que isto não quer dizer que tenha havido 0 casos novos. Isto significa que, infelizmente, não há e se calhar não vai haver uma capacidade de testagem, não é? E, portanto, a forma quando no final da pandemia, se for olhar para os dados, quer da Guiné-Bissau, quer de uma data de outros países africanos, por exemplo, e acho que até no Brasil, infelizmente, isso também vai ter sido com uma cautela gigante. Quer dizer, os rácios, o que seja, não podem ser comparados com os europeus. Quer dizer, não há nenhuma certeza de que não tenha já havido mortes na Guiné-Bissau por causa disso, mas quer dizer, os sintomas de tosse, febre, quer dizer, é algo que já faz tanto parte para já estamos a falar de um país com uma esperança média de vida de 50 e poucos anos. Portanto, simplificando e dizendo isto de uma forma assim, infelizmente já se morre tanto de causas que podem estar tão associadas aos mesmos sintomas que as pessoas não vão saber. E uma vez que os hospitais fora de Bissau ainda nem sequer têm os testes, não há forma de saber se a pessoa morreu de Covid ou de outra coisa qualquer, entendem? Portanto, os números, quer dizer, estes 40 casos confirmados para mim dizem muito pouco, no fundo. O que eu quero dizer é que são 40 casos de pessoas que por acaso foram testadas. É um pouco mais isso, entendem? Não, aqui também é muito mais do que fala, 3, 4 vezes mais. Sim. Quer fazer outra pergunta? Mudou de ideia? Não, satisfeito. Você vai fazer mais uma pergunta? Não, né? Vai? Eu não. Não. Antônio, você quer falar mais alguma coisa? Bom, teria muitas coisas para falar, mas acho que tentei dar aqui uma panorâmica geral, mas acima de tudo, como última mensagem que eu queria deixar, e porque acho que tem de ser uma preocupação também, é precisamente aquilo que eu digo sobre estas medidas todas, muitas destas medidas do governo implementadas aqui noutros países africanos poderem ser vistas como incorretas, digo aplicada a esta geografia. Portanto, é importante que, da mesma forma que nós alertemos para que a resposta não pode ser horizontal, igual em todos os países, também é importante saber apontar os dedos, como casos como, infelizmente, o brasileiro, onde a resposta está muito aquém. Da mesma maneira que é preciso saber identificar casos como o português, onde a resposta aparentemente tem estado a ser bastante razoável. E, portanto, ou seja, ao mesmo tempo que digo, é preciso olhar um por um, que ninguém veja isso uma forma de tentar encontrar especificidades no Brasil, que digam que a resposta no Brasil tinha de ser diferente, se calhar, do que a resposta noutros países europeus, que não me parece nada o caso. E, portanto, era um pouco deixar esse alerta. Antônio, eu queria te agradecer demais, assim, ter topado participar.
E queria, porque foi muito importante falar com você, principalmente porque, de forma geral, aqui no Brasil, e contar com o seu registro, né? Porque, de forma geral, né, nos veículos de comunicação aqui no Brasil, o que chega muito para a gente, né, são notícias da Europa, né, principalmente do que está acontecendo na Itália, na Espanha, né, em Portugal, na França, e Estados Unidos, né? Então, com relação ao que está acontecendo no continente europeu, de forma geral, é sempre uma nota muito menor, sabe? Eles até têm tentado, mas é sempre uma nota de pé de página, sabe? Então, contar com o seu registro aqui, né, nesse nosso projeto, né, que nasceu dessa experiência de isolamento, né, a gente não tem tantos recursos. Antes de falar com você, meu computador não queria ligar a câmera, né, então, mas usando as nossas ferramentas, né, conseguir ter ouvir alguém que esteja vivendo né, essa situação toda na Guiné-Bissau é de uma contribuição extraordinária para a gente. Então, te agradeço imensamente, né? Espero que você fique bem aí, claro. Cuidado. Obrigado. Cuidado. Agradeço também o convite. Sim. Oi? Sim, agradecer também o convite. De facto, acho que é interessante, precisamente, se é preciso alertar para estas diferenças todas, é preciso pôr estas pessoas que estão nos diferentes espaços a comunicar, e de facto, por isso agradeço também o convite. E é isso, fique atento, o trabalho que você faz aí, pena que a gente não pode conversar mais, né, para conhecer o trabalho da ONG, assim, não dessa vez, mas acho que vai rolar outras oportunidades, que me pareceu super interessante de acompanhar, e é isso, muito obrigada mesmo. Nada. E agora eu vou parar a gravação, mas vocês não precisam desconectar, tá? É só para a gente se despedir, mas eu vou encerrar a gravação. Obrigada. Valeu, Antônio. Obrigada.